Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta quarta-feira com governadores do norte do país e com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar de recursos emergenciais para a Amazônia. Para ajudar no enfrentamento das queimadas na Amazônia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, pediram que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destine R$1 bilhão para combater as queimadas e o desmatamento na Amazônia. O dinheiro viria de um fundo composto por recursos de multas aplicadas à Petrobras em decorrência da Operação Lava Jato, que somam R$2 bilhões e 500 milhões de reais. O pleito dos 2 bi 300 do fundo da Petrobras é que pelo menos 1 bilhão seja destinado, distribuído, 200 milhões para atender um descontingenciamento no Ministério do Meio Ambiente, 400 milhões para o governo federal aplicar em atividades também da Amazônia e 400 milhões diretamente para os governos dos os governos da Amazônia Legal, os 9 estados. O ministro vai ouvir o Ministério Público e a equipe econômica do governo federal para decidir qual montante dos recursos poderá ser utilizado no combate às queimadas na Amazônia. Nós, representando os governadores da Amazônia Legal, solicitamos que parte desses valores sejam distribuídos para os estados da Amazônia para a preservação do meio ambiente e também fazer o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia e dos estados. Temos que fazer o ordenamento territorial da Amazônia para definir as áreas produtivas, as áreas de preservação ambiental, as áreas indígenas. Outra ação muito importante também é dar titularidade da terra para os proprietários. Temos que fazer a regularização fundiária da Amazônia para que possa ser identificado cada propriedade e que seja feita a fiscalização ambiental em cada propriedade. O relatório sobre a reforma da Previdência foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A votação na CCJ vai ser na semana que vem. Um acordo permitiu dispensar o prazo mínimo regimental de 48 horas para que o relator, senador Tasso Gereissati, fizesse a leitura do texto. Esta reforma, por mais ampla que possa ser considerada, não irá zerar o déficit previdenciário. A reforma terá como efeito apenas a atenuação do crescimento do déficit. Ele gastou quase 3 horas para detalhar o documento, que tem 58 páginas, e trouxe mudanças em relação à proposta que veio da Câmara. Tasso decidiu retirar a parte que permitia reduzir o valor do benefício de prestação continuada, aquele destinado a pessoas de baixa renda e com deficiência. Também excluiu o trecho que tornava mais difícil a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a risco de saúde, como mineradores. A supressão desses pontos não obriga que a proposta volte a ser analisada pela Câmara. A inclusão dos estados e municípios na reforma está em outro texto, a chamada PEC paralela, que vai depender da assinatura de 27 senadores para começar a tramitar. Nessa PEC paralela, o relator propõe que nenhum pensionista vai ter renda menor que um salário mínimo. Também aumenta em no mínimo 10% o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. Mantém o atual tempo de contribuição de 15 anos para homens e mulheres, tanto para quem já está no mercado de trabalho, quanto para quem ainda vai entrar. E abre um novo prazo para servidores federais optarem pelo FUNPRESP, o regime de previdência complementar. O relator também sugere 2 novas fontes de recursos para a Previdência Social: a contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e entidades de assistência, e a reoneração do agronegócio, que terá que pagar contribuição previdenciária sobre as exportações. Com todas as mudanças, a expectativa, segundo o relator, é de uma economia de 1,350 bilhões de reais, mais do que os 930 bilhões previstos no texto da Câmara. Tudo que
É admitido, inclusive, no relatório de Vossa Excelência como importante ser jogado nessa PEC. Ela, para mim, hoje, será a PEC da balela. Ela não é paralela, porque está na cara que essa PEC só passa aqui no Senado e vai para a gaveta. Ela não anda na Câmara. Isso é algo que é do jogo, do processo legislativo. O sistema bicameral funciona deste jeito, mas, politicamente, nós precisamos construir o que é melhor. A única maneira é através da PEC paralela, porque eu acho que ninguém aqui quer protelar a definição da reforma da Previdência. Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva automática e a votação ficou para a próxima quarta-feira. Os senadores terão uma semana para analisar o texto e apresentar novas emendas. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, fez um apelo para que essas emendas sejam apresentadas no máximo até a próxima terça-feira, ao meio-dia. Com certeza falta avançar. Nós temos problemas nas pensões, temos problema nas especiais, temos problema no cálculo do benefício. Nós temos prazo ainda para discutir e vamos naturalmente no plenário tentar assegurar através de destaques. E também na reunião da CCJ foi aprovada a PEC da cessão onerosa. Ela permite a divisão dos recursos arrecadados pela União nos leilões do pré-sal com estados e municípios e é considerada prioridade para os governadores no âmbito do novo Pacto Federativo. À tarde, a matéria pode ser votada no plenário. Dores crônicas por todo o corpo, uma doença que atinge principalmente as mulheres. Estamos falando da fibromialgia. Hoje, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais deram o primeiro passo para garantir um direito importante para essas pessoas. Dona Célia tem dores fortes na coluna, nos membros e na mandíbula. Sofre ainda de insônia, fadiga e ansiedade. Toma relaxantes musculares e tenta aliviar o incômodo com fisioterapia, acupuntura e hidroginástica. Ela tem fibromialgia, uma síndrome que provoca dores difusas e crônicas e que no Brasil atinge cerca de 3% da população, a maioria mulheres. Quando você fica muito ou preocupada ou cobrada, as dores parece que aumentam mais. Hoje, a lei já garante o não pagamento do imposto de renda para pessoas aposentadas por doenças como câncer, paralisias e doenças cardíacas. Agora, o Senado pode incluir a fibromialgia nesse rol. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto de lei que agora será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho a impressão de que muitos senadores estão bem sensíveis às necessidades desta área. E é importante que as pessoas que tenham fibromialgia se articulem através das associações e mandem mensagens para os seus senadores e senadoras dizendo da importância de que esta área seja apoiada e que este projeto de lei, eu penso que é muito interessante, que seja aprovado no Senado Federal. O contrabando de agrotóxicos foi tema de audiência na Comissão de Agricultura. A pena para esse crime é inferior à do contrabando de outras mercadorias. O contrabando de defensivos agrícolas gera prejuízo de bilhões de reais para a indústria nacional e para os cofres da Receita, que deixa de arrecadar impostos. A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para debater o assunto. Esse contrabando até 2009, ele se dava muito, aquele pequeno agricultor ia lá, buscava na fronteira, levava no seu carro pequenininho e ali usava na lavoura. Hoje não, hoje é um crime altamente especializado, as quadrilhas estão tomando gosto por esse tipo de crime. A nossa malha rodoviária ela é a quarta maior malha rodoviária do mundo, né, no nosso país. 58% de toda a carga que é transportada no país, passam pelas rodovias federais, né, e é o principal modal de transporte do nosso país. Daí a importância dessa fiscalização, desse trabalho e, principalmente, como disse o Danilo, a integração de todos os órgãos, de todas as agências. O representante da Polícia Federal defendeu uma mudança na lei para que o contrabando de defensivos agrícolas tenha a pena aumentada. Nós temos aqui uma situação mais nociva, que é o contrabando de agrotóxicos, com pena de 1 a 4 anos. Por outro lado, nós temos um crime que prevê um contrabando talvez menos nocivo, que não envolva a segurança pública, com pena maior, de 2 a 5 anos. Então, talvez esse seja o momento para nós equilibrarmos as penas previstas para esses crimes. Questões legislativas também. Vamos sair daqui com a segurança de termos
um grupo de trabalho, vai construir uma legislação que coíba cada vez mais o contrabando, o descaminho, e as penas têm que ser majoradas. O representante do Ministério da Agricultura disse que o contrabando justifica a ação do governo em acelerar a liberação de agrotóxicos. A gente não teria esse cenário, ainda que pequeno, de contrabando de agrotóxico, se o cenário de oferta de produtos fosse adequada. É a prova, reitero, é a prova inequívoca de que o trabalho que o Estado tem feito de ofertar produtos ao agricultor está correto. Ainda que parte da sociedade queira dizer que não, está absolutamente correto. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.